Olá, queridos amigos e irmãos. Nós estamos na série do livro Família em Meio à Tormenta, como a cruz redefine o lar, do Dr. Russell Murray. No último episódio, nós falamos sobre divórcio e casamento. Se você ainda não assistiu, você está perdendo, não deixe de conferir. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ou que precisa ser abençoado. E hoje nós falaremos sobre a bênção que é ter filhos. Bem, esse é o Família Diante do Calvário. Queridos, há muitos discursos sobre filhos, sobre criação de filhos, sobre a bênção de ter filhos, sobre não ter filhos, sobre aborto. Há muitos discursos sobre filhos no mundo. E não existe um padrão muito bem definido sobre essas coisas. Mas percebam, nós podemos constatar que quem tem muitos filhos é julgado. Quem não tem nenhum, também. Quem escolhe um filho só, também é julgado. Quem evita a gravidez a todo custo é julgado, mas quem não evita de nenhuma maneira também é julgado. Então, não existe um padrão tão certo, nós não sabemos dizer ao certo o que é que a cultura deseja em relação a filhos. Mas hoje, nós somos chamados a não ver apenas as opiniões do mundo ou a maneira como crianças são enxergadas, mas chamados a lembrar sobre a bênção de ter filhos, né? Existem crianças espalhadas no mundo todo. Todo mundo é recheado de crianças. A gente vai ao parque, nós vemos crianças, nós vamos às escolas, nós vamos ao mercado, nós vamos nas famílias, nas casas das famílias e nós vemos crianças. O que nós não consideramos, às vezes, é no quanto essas crianças estão passando, muitas vezes, por acordos difíceis, o quanto são abandonadas, o quanto estão sobre os cuidados do governo ou abandonadas mesmo. Talvez crianças até que têm pais, sabe? Elas podem ter pais e mães, mas muitas vezes são pais e mães ausentes. É como se tivessem e não tivessem. Então, há muitas coisas acontecendo que envolvem crianças por aí no mundo. E, por um lado, no mundo, pensemos, nada parece mais bonito, mais florido, mais romântico ou mais carinhoso do que a ideia de crianças. Por outro lado, nada parece mais assombroso e mais assustador do que ter responsabilidade com uma criança. Bem, a Bíblia nos diz que crianças, que filhos são um presente, né? Mas nós costumamos vê-los como fardos. E esse é o paradoxo. Não conseguimos dizer que filhos são um presente apenas, de maneira sóbria ou sem qualquer custo, porque é difícil mesmo. Às vezes, eles são um fardo, às vezes é custoso, às vezes exige tanto de nós que nós nos cansamos. Às vezes existe a morte do nosso ego, das nossas próprias vontades, a morte do eu, a morte de quem eu era antes. Conversando com várias mães que foram mães recentemente, a primeira coisa que elas dizem é: eu precisei lidar com a morte de quem eu era, porque eu já não sou mais aquela pessoa. O meu corpo mudou, tudo em mim mudou. Então, há muitas coisas com as quais nós precisamos lidar no meio dessa bênção de ter filhos. E entenda, quando eu falo fardo aqui, eu não digo fardo só no sentido egoísta, mas no sentido de peso mesmo, no sentido de que existem responsabilidades sobre os seus ombros, e responsabilidades e tanto. Durante o nascimento de uma criança, em momentos cruciais do desenvolvimento de um filho, nós podemos ter mesmo essa sensação paradoxal de felicidade e tristeza, ou felicidade e dor, de presente e de fardo, de bênção e de fardo. É muito comum isso acontecer. E é muito provável que isso aconteça com você. Se não com você, pelo menos com a maioria das pessoas em algum momento da vida. Os filhos, eles realmente são um paradoxo por serem tanto uma bênção e por serem um fardo. E eles são fardo porque são bênção. E o fardo é essa bênção. É isso que nós precisamos reconhecer. É esse fardo que engloba toda a bênção. Porque é esse fardo que te transforma, é esse fardo que te faz crescer, é esse fardo que exige tanto responsabilidade de você que você cresce e que você exerce essa responsabilidade e que você alcança os filhos com tamanho amor. Então, olhem para o fardo como bênção. Nós somos chamados a fazer isso. O Dr. Russell, ele diz: os filhos trazem consigo o senso de nossas responsabilidades.
e com elas o temor de que não seremos capazes de desempenhar todas as responsabilidades. Todas as nossas conversas e debates pró-família e antifamília, pró-filhos e antifilhos, não encontram seu real problema na hostilidade às crianças, mas em algo muito mais elementar: o medo. Quase todos admitimos ter uma fobia ou outra: altura, cobras, falar em público. Qual é o seu medo, querido? Do que você tem medo? E ele continua: mas poucos reconhecem uma fobia ainda mais poderosa, embora costume transparecer, cheia de conflitos: o medo de bebês. Percebam a ênfase que ele dá: o medo de bebês. Não é um medo irracional, pois revela o temor de abrir mão da própria vida por outra pessoa. Bem, o que ele está querendo nos dizer e nos fazer ver é que existe algo muito mais fundo para além dessa superfície onde nós estamos, ou em que vivemos, ou em que deixamos de perceber aquilo que deve ser visto. E percebamos, todas as épocas, no passado e agora, o nascimento de filhos gera uma crise. Se entendermos crise como ponto de virada, então nós vamos ter uma perspectiva melhor sobre o que eu estou querendo dizer. O nascimento é, sem dúvida, uma crise. Para quem está nascendo, talvez a primeira crise da vida. Para quem está tendo um filho ao nascimento, também é uma crise de medo, uma crise de impotência, uma crise de e agora? O que eu vou fazer? No entanto, o nascimento de um filho também é uma crise para os pais da criança. Ao mesmo tempo que é uma alegria gigantesca, e vejam mais uma vez o paradoxo, é também um medo gigantesco. Agora essa criança depende de você. Agora ela está aos seus cuidados. Agora tudo o que você mais deseja é protegê-la do mundo. É colocá-la talvez numa caixinha para que nada, nenhum vírus, nenhuma pessoa, nenhum mal atinja essa criança. Mas, queridos, isso é muito perigoso. Com isso, não quero dizer que você seja negligente. Pelo contrário, não sejam pais negligentes. Mas quero dizer que nós não podemos ser escravos do medo, sabe? Existem muitas coisas na vida que provavelmente farão com que os nossos filhos estejam em risco. Ao nascer, eles estão em risco de várias maneiras, porque ainda não tomaram as vacinas, e nós queremos impedir que outras pessoas cheguem perto deles, porque eles ainda estão muito vulneráveis. E depois, quando eles tomam as vacinas necessárias, outros medos vão afligir do nosso coração, porque nós vamos percebendo que nós ficamos impotentes. Nós não temos como proteger os nossos filhos da maneira em que nós gostaríamos. No fim, o que resta a nós é a expectativa de que exista algo maior que possa suprir as necessidades dos nossos filhos, inclusive as necessidades de proteção. O que nós não percebemos no meio desse caminho é que os nossos anseios e essa autoproteção e tudo isso pode ser muito egoísta. Nós sempre temos desculpas muito bem vestidas sobre o que fazer e o que não fazer com os nossos filhos. Mas, no fundo, o que nós deixamos de perceber é não só o nosso egoísmo, como o medo da vulnerabilidade. Nós temos medo de que os nossos filhos sejam vulneráveis ao mundo, e nós temos medo de sermos culpados pelas vulnerabilidades que a raça humana precisa enfrentar. Queridos, nós precisamos lembrar que nós estamos em um mundo de pecado. E em um mundo de pecado, há muitas coisas que bombardearão os nossos filhos. Não só coisas físicas e materiais ou pessoais, mas coisas externas também. Às vezes um vírus, às vezes uma febre, às vezes uma inflamação, às vezes alguma condição tão genética e de dentro do organismo que você realmente não vai ter muito o que fazer. É nessa hora que nós precisamos lembrar que Jesus ama as criancinhas. Não só precisamos lembrar disso quando somos chamados a cuidar das crianças, mas também quando somos chamados a descansar em quem pode cuidar muito melhor das nossas crianças do que nós mesmos. Jesus ama as criancinhas e elas fazem parte da nossa vida e devem fazer sempre se a nossa vida é uma vida moldada pela cruz. O que nós precisamos é do olhar de Jesus para enxergar a bênção que é ter filhos da maneira em que nós devemos enxergar. E nós só poderemos entender isso pela perspectiva do Evangelho. O Dr. Russell, ele diz: a verdade, porém, é que não existem cristãos sem filhos. Você faz parte da igreja, a casa de Deus.
Uma família a qual o Senhor traz filhos de todas e em todas as gerações. Ou você trata esses filhos como parte da sua responsabilidade, parte do corpo de Cristo, ou pelo menos no que diz respeito à sua obrigação, como órfãos. Isso não quer dizer que todo cristão é responsável por ensinar as crianças na escola dominical. Quer dizer que as crianças são um sinal da bênção divina. E se você está em Cristo, essa bênção está à sua volta. Quer você tenha filhos biológicos, quer não. Isso é, de certa forma, fácil para qualquer um ver. Mas com todas as diferenças que temos em nossa cultura, o nascimento de um bebê é recebido, pelo menos, de forma abstrata, com felicidade e gratidão. Seja no Brasil, no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar, a bênção de um bebê, por mais hostil, mais complicada, mais difícil que seja a situação, na maioria dos casos, é recebida com felicidade. Na maioria dos casos, queridos. A maioria dos casos não esconde os casos difíceis e os casos ruins ou as situações difíceis em que muitas crianças nascem. É por isso até que crianças, vez ou outra, são abandonadas, ou são vistas como culpadas, ou são vistas como coisas ruins, como pragas. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizerem que o nascimento de um filho é uma praga para a vida de tantos casais, ou para a vida de mães que não gostariam de perder a sua carreira, ou que não haviam muitas condições em que esse bebê fosse criado de uma boa maneira, ou que estavam passando por situações difíceis na vida e não gostariam de ter filhos ou não esperavam por filhos. Quantas vezes nós vemos comentários tão rudes e tão pesados sobre o nascimento de crianças ou sobre crianças já nascidas? Tudo isso é muito terrível e nós nos entristecemos e realmente somos chamados a nos entristecer por essas coisas, porque embora filhos sejam um fardo pesado mesmo, que exija muito de nós, que custe muito, eles são uma bênção. Esse fardo é uma bênção. Eu ouvi certa vez um pastor dizer que triste mesmo era ter que morrer, mas que bom seria ter que morrer por uma causa muito maior do que a causa dele mesmo, mas a causa de um bebê. E isso me faz lembrar do quanto Deus mandou para o nosso mundo também um bebê, também uma criança. Jesus passou por todo o processo da vida, de nascer, ser um bebê, ser uma criança e então morrer. Deus o poderia ter enviado para salvar-nos de maneira adulta, já que o nascimento dele é um milagre, e esse milagre poderia ter se dado de várias formas, mas Deus nos enviou um bebê. E é olhando para esse bebê que existe esperança para que nós consigamos olhar para os bebês e para os filhos com um olhar de que eles são um presente, de que eles são um trabalho, mas o nosso doce trabalho. Então, que Deus use mesmo as nossas vidas e destrua a nossa juventude, se tudo isso for gasto para uma causa maior e melhor. Quão bom será olhar para os adultos tão cansados, tão mais envelhecidos, mas que fizeram um ótimo trabalho como pais. Eu me orgulho muito dos pais que eu conheço, que se cansaram e se deixaram cansar por uma causa muito maior do que eles, porque eles se esqueceram no processo, eles deixaram de ser egoístas, eles deixaram de olhar para eles mesmos, eles abandonaram o eu e eles enxergaram o outro. Isso é muito precioso, queridos, isso é muito precioso. Eu quero ver marcas de envelhecimento, eu quero ver rugas e marcas de cansaço na pele dos pais que convivem comigo e dos pais que eu assisto no mundo, porque eu tenho certeza que tudo isso é sinal de um trabalho muito bonito que é a criação de filhos, porque esses pais terão entendido, mesmo que cheios de medo, mesmo que cheios de preocupação, de incerteza, eles terão entendido que um trabalho deve ser feito e esse trabalho exige muito mais deles do que eles pensam e exige a morte deles também. Então, quão bom é olharmos para essas pessoas, para essas marcas e percebermos que elas se doaram para a bênção de filhos. Nossa tendência é pensar que a criação de filhos em si depende de nós inteiramente. É nesse momento em que nós damos mais espaço para a crise, porque se tudo o que os filhos exigem
ou tudo o que eles necessitam depende inteiramente de nós, nós vamos entrar em crise mesmo, porque quem somos nós para suprir todas as necessidades dos nossos filhos? Quem somos nós para assegurar que eles serão sempre filhos seguros, filhos com saúde, filhos bem desenvolvidos? Queridos, não há muito o que fazermos. Entendam, mais uma vez, não é sermos negligentes. Pelo contrário, faça tudo o que puder, da melhor maneira que puder. Mas muito cuidado com aquilo que é bem vestido, com o seu egoísmo, com o quanto você está pensando em você mesmo por trás da bênção de ter filhos. Sabe? É quando esses sentimentos em nós ficam confusos e nós nos sentimos de mãos atadas diante da tamanha responsabilidade e do pouco poder que nós somos chamados a ver, a olhar mais profundamente para a dependência que existe na maternidade e na paternidade. É por isso que nós precisamos lembrar que crianças realmente retratam o reino de forma diferente. O reino é o domínio de Deus no futuro. Onde essas crianças de hoje estarão? No futuro, invadindo o presente por meio do reinado de Jesus pela cruz. De igual maneira, as crianças representam o futuro, e isso é uma bênção de Deus. Às vezes, eu ouço cristãos e outras tantas pessoas dizerem coisas como: eu não gostaria que os meus filhos nascessem num mundo tão hostil, num mundo como esse, difícil. Queridos, eu mesma já disse isso tantas e tantas vezes, do quanto eu tenho medo de que filhos cresçam num mundo como esse. Mas o que eu passei a me lembrar após considerar a reconciliação que Deus está fazendo em todo o mundo por meio de Cristo Jesus é que Deus pode usar essas mesmas crianças que nós temos medo de colocar no mundo, para que esse mundo, que é o mundo que Ele quer transformar, seja transformado pela renovação do Evangelho. Então, queridos, não fiquemos presos aos nossos medos, aos nossos receios ou às nossas inseguranças. Existe alguém maior do que nós que enxerga da maneira purificada e santificada a bênção que é ter filhos. E esse alguém quer nos fazer entender e quer nos ensinar o quão abençoados nós podemos ser e os nossos filhos podem ser por serem gerados, por serem adotados, por existirem num mundo como esse. No entanto, queridos, quando digo que crianças retratam o reino de uma maneira diferente, quero também lembrar do coração que é firmado em Jesus, que confia no Espírito de Deus e não deixa espaço para que seja dominado pelo medo, mas que aprende a ser dependente de Deus, vivendo pela fé. Tudo que uma criança pode fazer, queridos, é depender. Ela não pode existir por si mesma. Percebam isso, né? E assim, nós somos chamados também a ser como crianças e a depender do cuidado de Deus e do sustento de Deus quando somos pais ou quando cuidamos de qualquer criança, seja na igreja, seja fora dela, na escola, no ambiente onde nós estivermos, no lugar onde Deus te colocou. Nós fomos chamados a depender de Deus como crianças, assim como crianças dependem de nós e também do cuidado de Deus. Mas assim como elas são seres que não podem existir por si mesmas, nós precisamos aprender a não existir por nós mesmos, mas a existirmos por uma vida de fé, a vivermos realmente nessa vida de fé que nós dizemos viver. O Dr. Russell nos lembra de uma coisa importante: os bebês são uma bênção, não um fardo. Sim, os bebês podem impedir a pessoa de cumprir todos os planos de realização pessoal. Deus não quer que sejamos realizados, quer que sejamos abençoados. Existe uma diferença. O interesse próprio que destrói a alegria do nascimento também maculará a alegria do novo nascimento. É por isso que cristãos são chamados a criar filhos. E esse é mesmo um sacrifício de amor, um sacrifício vivo, de amor incondicional. Nós fomos chamados a viver essa vida pela fé e dependente de Deus em todos os sentidos, queridos. Em todos os sentidos. O que é viver uma vida pela fé? É abrir mão do medo? É não deixar que o medo domine os nossos corações? Então nós somos chamados a isso. Querido, se você tem muito medo de que o seu filho seja atingido, ou de colocá-lo no mundo, ou quaisquer que sejam os seus medos, olhe para a cruz de Cristo, porque ela pode redefinir o seu lar, a sua criação de filhos. O quanto você
tem ou não filhos, ela pode redefinir os seus relacionamentos, ela pode redefinir as suas crenças, ela pode redefinir os anseios do seu coração. E se nós vivemos essa vida que nós dizemos viver pela fé, nós podemos nos agarrar ao poder da cruz de Jesus e insistir em viver confiando no poder de Cristo, para que os nossos filhos sejam filhos bem-sucedidos, para que os nossos filhos sejam ovelhas que têm pastor, para que eles sejam pessoas que digam no futuro: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não porque eles desejam tudo a todo custo, mas porque eles, assim como nós, terão aprendido a confiar de que, quaisquer que sejam as situações da vida deles, o Senhor estará com eles. Queridos, nós precisamos olhar para essa perspectiva, nós precisamos entender e confiar de que o Senhor é o pastor dos nossos filhos. O Senhor é o pastor que está cuidando dos nossos filhos, enquanto nós estamos apenas errando e gerando neles expectativas que eles não podem suprir em nós. A fim de encontrar um futuro, queridos, nós precisamos parar com o egoísmo, nós precisamos abandonar a autoproteção, como já falei aqui, e precisamos nos tornar como criancinhas. Quando nós fizermos isso, descobriremos que amamos todas as crianças ao nosso redor a ponto de querermos mais crianças. E nós amaremos ver ao longo da vida de uma criança a brevidade da vida, mas também a novidade de vida. Nós aprenderemos a ver a novidade de vida como algo muito especial, mesmo se nós tivermos que considerar a brevidade dela. Nós não deixaremos de perder os tesouros preciosos que nos são oferecidos em Jesus por meio da vida. Os sinais do futuro, queridos, quantas vezes nós deixamos de perceber os sinais do futuro que Deus está nos dando por meio de crianças crescendo. Pense agora em alguma criança que você ama muito e que você viu ela crescer ou que você a tem visto crescer agora. Quão precioso é estar perto de crianças, elas nos ensinam muito. Nós devíamos aprender, nós devíamos querer mais crianças para que aprendamos com elas sobre o reino de Deus, sobre a dependência de Deus, sobre a vulnerabilidade que o Senhor quer gerar no nosso coração. Ao fazê-lo, queridos, nós podemos entender que o reino de Deus não mais é uma cápsula solitária para indivíduos isolados, mas é conforme o profeta Miqueias explicou. O reino de Deus é como ovelhas no curral, como rebanho em seu pasto. Sim, sua terra voltará a se encher dos ruídos das multidões. Queridos, isso é muito bonito e nós somos chamados a enxergar essa beleza. Se nós entendermos corretamente essa dependência e essa vulnerabilidade à nossa volta, a vulnerabilidade que nós vemos nas crianças, nós poderemos ser uma igreja efervescente e incontrolável. E quando nos perguntarem: vocês não sabem o que causa isso? Nós responderemos: sim, nós sabemos o que causa isso. Queridos, quero chamar vocês a não mais ver e pensar que ter filhos é a melhor coisa do mundo. Isso também seria muito vazio. Isso também geraria no seu coração uma expectativa que nada, nem ninguém pode suprir, porque é uma expectativa que, na verdade, é um anseio por Deus. Mas, queridos, se filhos não são a melhor coisa do mundo, eles são uma coisa boa desse mundo. E o nosso olhar precisa se voltar a isso. A bênção que é ter filhos sem a pressão da idolatria, sem a pressão da idolatria da maternidade, da paternidade, das expectativas, pode ser desfrutada da melhor maneira possível quando nós confiamos na graça, no cuidado, no sustento, na bondade e na misericórdia de Jesus. Então, olhemos por essa perspectiva. Você já tinha pensado sobre isso? Você já se pegou algum dia olhando para as crianças à sua volta e percebendo o quanto é bonito o processo do nascimento, do desenvolvimento, o quanto é bonito quando uma criança ouve aquilo que você está dizendo, sabe, aquele bebê que você está conversando com ele e parece que um dia ele olha quando você simplesmente está dizendo. Como é bom ver as crianças ouvindo, enxergando, como é bom ver uma criança se desenvolver, dando o primeiro passinho, caindo no nosso abraço. Queridos, ter filhos é uma bênção, mesmo que muitas vezes para nós seja um fardo, e nós fomos chamados a olhar para esse fardo como uma bênção. Compartilhe isso com alguém, compartilhe isso com um amigo.
Se você lembrou de alguém, mande esse vídeo para essa pessoa. Se você precisava ouvir isso, ou se isso contribuiu de alguma maneira com a sua vida, com a sua família, compartilhe aqui conosco para que nós possamos continuar produzindo mais conteúdos como esse. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir e comentar para que nós possamos interagir com vocês. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima!